Não, eu entendo que a mente é a janela para a alma. E a alma, quem que é a alma? A alma é a nossa parte imaterial que traz comunicação com Deus. Que traz comunicação com Deus. Espírito, né? Emoções. Alma e espírito, para mim, são termos intercambiáveis. Até a própria Bíblia vai dizer isso. Há partes que a Bíblia chama espírito, há partes que a Bíblia chama alma, que é no mesmo sentido. Você não crê na Trindade, né, pastor? O quê? Corpo, alma e espírito. Eu creio na Trindade, rapaz. Claro que creio na Trindade. Não, a tricotomia. Tricotomia, desculpa. Eu ia falar como Jesus. Há tanto tempo estou convosco e... Não creio na tricotomia. E não creio na tricotomia, nem na dicotomia. Exatamente. Crê no homem integral. Eu creio no homem, um ser integral. Ou seja, a alma ou o espírito está integrado no corpo dele. Ele não está dentro dele, ele está imerso nele, no cérebro, na célula, nos músculos. Está no próprio corpo. Aliás, está intrínseco. Eu creio nisso. Dicotomia, você não crê então? Células, DNA, osso, nervos, tendões. A alma está entrujada em tudo. Você crê na dicotomia, pastor? Quando morre, essa parte material se desloca. Gente, a Janzé me mostrou um vídeo tão lindo. Tão lindo. Inclusive, eu até esqueci ela deve ter passado no meu Instagram. Numa fecundação, não uma fecundação sexual, como é que fala? Inseminação. Gente, meu Deus, que coisa linda. Quando o esperma fecunda o óvulo, dá um brilho de luz assim no óvulo. Parece que uma explosão. É impressionante. Eu vou ver esse vídeo com ela de novo. Na hora que o esperma fecunda o óvulo, ele brilha assim, ele dá um raio assim, ó. Um Big Bang. Eu interpreto que a alma naquele momento nasce no ser humano, junto ali, né? Eu vou mandar esse vídeo para vocês, eu vou lá, vou pôr no grupo. Só encerrando, você então crê na dicotomia? Não, eu não creio nem na tricotomia, nem na dicotomia. Eu creio no homem um ser integral. Ele não está seccionado nem em duas partes, nem em três partes. Ele é um todo. A alma está holístico. Se bem que a palavra holístico, ela está mais ligada com o esoterismo, né? Então, é a mesma coisa mística, né? A palavra mística, Então, mas para não evitar confusões, é um conceito. Para evitar confusões conceituais, prefiro falar em integral. Tá? Da teologia da missão. Misericórdia! Vamos aqui. A obra do Espírito é iniciada neles, embora não aperfeiçoada. O próprio Espírito habita neles e eles andam segundo ele. Suas mentes e conversas são espirituais, embora possa haver muita carnalidade em seus corações, pensamentos, palavras e ações, o que é motivo de pesar para eles estas mentes. Então, a mente que a gente tem que trabalhar muito fortemente. Olha lá, uma tabelinha de acordo com o que o Giovanni gosta. Aqueles que vivem de acordo com a carne e aqueles que vivem de acordo com o Espírito. O que eles pensam em fazer? Na carne, as mentes estão voltadas para os desejos da carne. No Espírito, as mentes estão voltadas para os desejos do Espírito. E ali você vai interpretando. Depois eu passo esses slides do grupo. Né? Não, eu estou passando. Eu tenho uma ministração que duas vidas, dois destinos. Olha, é isso mesmo. Essa é legal, hein? A vida na carne e a vida no Espírito. Mas vamos adiante. Olha, esse aí é William Mons, é um grande teólogo americano. Olha o que ele disse. As decisões das pessoas sobre como pretendem viver determinam como elas pensam sobre as coisas. A escolha moral procede e determina a orientação intelectual. Precede, perdão. As pessoas não pensam em si mesmas da maneira como agem, mas agem em si mesmas da maneira como pensam. A decisão ética
mais frequentemente do que a razão equivocada, está no cerne do erro. Então veja, a decisão ética, mais frequentemente do que a razão equivocada, está no cerne do erro. Então, a sua decisão vai ser baseada no que você está pensando ou no que você quer fazer. Isso é de se pensar. Né? As pessoas não pensam em si mesmas da maneira como agem, mas agem em si mesmas da maneira como pensam. Eu faço e depois eu penso. Quando eu deveria pensar antes de fazer. A primeira coisa que Paulo aborda é o contraste que existe entre a mente natural do homem e uma mente que foi transformada pelo Espírito de Deus. Veja, a mente transforma, a janela da alma, o corpo não transforma. O cara que é feio, continua feio. O cara que é feio, Júnior, só na ressurreição que você vai dar uma melhoradinha, filho. Por enquanto é isso aí mesmo. Por enquanto é isso aí mesmo. Vai se contentando. Não, mas é aquela história, né? Uns casam por amor, outros casam por missão. Viu, Júlia? Ô, Júlia, você é uma missionária e nem sabia, né? A Delma é uma missionária e não sabia. O amor é cego. O amor é cego. Ainda bem que meu marido é lindo. Ele tá fazendo falta aqui, ó. O Newton não tá muito além. Cegueira nas pessoas. Não existe feiura. Não existe. Aquilo. Continuando. A primeira coisa que Paulo aborda é o contraste que existe entre a mente natural do homem e uma mente que foi transformada pelo Espírito de Deus. Pode pensar sobre religião, mas será uma religião baseada no que ele pode fazer por si mesmo. Então, a mente não pode ser religiosa, porque a religião trabalha com seus padrões. E os padrões da religião não são os mesmos padrões de Deus. Por quê? Porque a religião é um movimento começado pelo homem, não começado por Deus. Ok? Então, a religião é um movimento começado pelo homem, não é começado por Deus. Podem pensar sobre religião, mas será uma religião baseada no que ele pode fazer por si mesmo. Pode haver pensamentos sobre Deus, mas são pensamentos sobre como se aproximar de Deus em seus próprios termos. Então a proposta religiosa é essa: eu estou aqui para representar a Deus. Você quer chegar até Deus? Você tem que conhecer a minha religião. Aí é tudo. É uma tentativa humana. Qualquer instituição humana, não sou contra a religião nesse sentido, porque a religião ela tem a sua função social, eu acredito. Por exemplo, foi a religião católica, antes do protestantismo, foi a religião católica, principalmente no século VIII, com Carlos Magno, o francês, filho de Carlos Martelo, que impediu o avanço do Islã na Europa. E não somente isso, o Carlos Magno, junto com o seu exército, porque ele era católico, e o seu exército era formado de católicos, não tinha outro cristão, era só católico. Os caras lutaram e impediram a vinda do Islã. Depois, preste atenção, depois que o Islã foi derrotado, eles não avançaram na Europa. Pelo contrário, até aqueles que ocuparam no sul, onde fica a Espanha, ficou uns poucos lá, mas foram banidos. Uns ficaram lá, mas foram banidos oficialmente. O Carlos Magno, o que ele fez? Ele instaurou o Santo Império Romano e dividiu a Europa mais ou menos como ela está hoje. A Europa não era dividida socialmente como até o século VIII. Era mais dividida por dialeto, por cultura, por língua, mas não era dividida, como é que fala? Uma divisão política. Divisão política. Não havia os estados independentes. Com Carlos Magno, a Europa se redesenhou. Nesse sentido, a religião faz bem. Ela organiza a sociedade. Mas espiritualmente, ela afasta as pessoas de Deus. Porque a proposta da religião é oferecer uma chegada até Deus a partir de si. Então, ela tem a sua função sociopolítica e geopolítica. Até em Israel,
tem os locais preservados. Preservados. Foram lá na época dos cavaleiros templários, aquela coisa toda. Sou contra as cruzadas, mas a favor dos cavaleiros templários, que protegiam os peregrinos de chegar lá. Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, a religião funciona como até mesmo um parâmetro social numa sociedade. E guardaram Jerusalém durante séculos. Séculos. Ótimo, mas ela é nociva quando a gente trata de relação com Deus. Percebe? E isso, Desvia do foco. por exemplo, se você pegar, olha a importância da religião nesse aspecto social. Se você pegar uma cidade, pega uma cidade, vamos dizer Campo Mourão. Pegar Campo Mourão, todo mundo aqui é cristão, católico e evangélico. Não tem ateu, não tem... Todo mundo pertence a uma religião cristã, todo mundo. Com certeza esse município será diferente, mas religião cristã praticante. Verdadeira. Porque em alguns setores a bebida vai banir, os bares vão diminuir, a jogatina vai diminuir, porque todo mundo tem um princípio cristão, porque a religião impõe. Mas é só uma questão social. Espiritual, ela é danosa. Porque eu vou muito pelo lado da religião e esqueço da fé. A religião é um movimento do homem para chegar até Deus. A fé é o movimento de Deus para chegar até o homem. Percebe a diferença? Continuando. A fé é superior à religião. Totalmente. Totalmente. Nessa questão da salvação e na relação com Deus. Geralmente, no entanto, a mente carnal está cheia de pensamentos que se concentram em maneiras de gratificar a carne. O que eu vou ganhar? Eu vou lá na igreja do Romualdo, o que eu vou ganhar? Eu vou lá na igreja do pastor Oswaldo, o que eu vou ganhar? Isso é mente carnal. Deus vai me abençoar se eu for na igreja do Calixto? É mente carnal. Onde é que Deus está se manifestando com poder? Eu quero ir lá ver o poder de Deus. É mente carnal. Aonde é que eu vou receber a minha bênção? Na igreja do pastor Giovanni eu não vou, não. Bom, a oitava é outra conversa, né, meu? A oitava tem tubarão. A oitava é outra conversa. É o Shark Tank que gosta. Aquela lá é feroz. Não, vocês viram que ele está vestido igual um apóstolo, né? Ele está vestido igual um apóstolo. Ele estava de camisa, paletó, calça jeans e sapatênis. Só falta o equipar um manto. O tubarão mandou ele vestir assim, porque E um Fala. cetro, né? Guerra ceia. Por isso que ele colocou. O Paulo Borges Júnior, Aham. na Igreja Sal da Terra, ele fala que a igreja não é o lugar de você ir para receber, é o lugar de você ir para se doar. Uhum. Né? Então ele Esse pega cara é essa fera, contramão, esse né? Aham. Você vai na igreja, você dá o seu melhor para Deus, o seu louvor, sua adoração, sua contribuição, mas não com essa mentalidade. Eu vou para receber alguma coisa. para receber. Uma milagre. É meu milagre. Então, a gente tem que ter cuidado com os procedimentos que a gente... E o que nós estamos oferecendo para as pessoas. Isso é o mais importante. Porque se eu tenho um grupo religioso que as pessoas buscam determinadas coisas, eu estou oferecendo aquilo, porque senão o Romualdo não ia, senão o Marcos não ia, senão a Simone não ia, senão o Reginaldo não ia. É assim. Então, o que eu estou oferecendo para as pessoas? É tudo conforme o pastor. Vira um mercado. Né? Por exemplo, vira um mercado. Pede a sua sobrenaturalidade. Alguém lê para nós? O Romualdo vai ler? Relê para nós, Romualdo. Esse vozeirão de locutor de FM. Do ponto de vista de Deus, existe apenas duas classes de pessoas. Primeira, perdidas, segundas, as salvas. O comportamento do não cristão gira em torno de si mesmo, enquanto a orientação dos cristãos é fundamentalmente em direção a Deus. Os cristãos, de fato, caem nos pecados da carne, embora seus corações estejam voltados para Deus. Um dia, eles estarão completamente livres da carne. Enquanto isso, lutamos com os pecados da carne. Exatamente. Então, os cristãos, de fato, caem nos pecados. Não é possível. Ninguém é super-homem. Só que quando um cristão cai em algum tipo de pecado, de qualquer tipo, aí em contrapartida, o que ele tem que receber? Graça, perdão,
restauração, purificação, amor. Não pode chutar o cara fora. Quem chuta fora é o religioso. Por que muitas vezes, no passado, não sei agora, no passado, quando alguém era pegado em qualquer tipo de pecado, os caras chutavam ele fora. Por que as pessoas fazem isso? Excluíam, mas assim, sem dó, sem piedade. Por que eles fazem isso? Sabe por quê? Porque ele sujou o nome da religião. Você sujou o nome da religião. Percebe? Feriu o estatuto da percebe? Não, quando um cristão de alguma maneira... Estamos defendendo a santidade da igreja. A santidade da igreja. Nós temos um nome a zelar. Não é bem por aí. A instituição é mais importante do que as pessoas. Exatamente. É esse o problema da igreja de Éfeso que Jesus Cristo denuncia. Abandonaram o primeiro amor. Eles se tornaram o primeiro amor. A ideia do religioso é essa, a proposta é essa. Nós seremos o primeiro amor. Agora, claro, existem casos de exclusão quando um indivíduo já afeta o rebanho, né? Afeta a coletividade. Tu não acha que é necessário? É necessário a exclusão do princípio Como é bíblico. que é visto isso dentro do princípio bíblico? Do princípio bíblico é o seguinte, a exclusão só no terceiro estágio. Exatamente, é o que eu penso. Só que para o cara chegar no terceiro estágio, é que ele está um pecador impenitente. Ele está, não é reincidente. Não é reincidente. A reincidência não significa que ele é rebelde. A impenitência é que mostra a rebelião dele. Como é a primeira e segunda estágio? É o que Jesus diz, vai arguir entre ti e ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 irmãos. Se ele não te ouvir, leva a congregação. Se ele não ouvir a congregação, considera fora. Porque na verdade a pessoa está se auto-excluindo. É diferente, né? Mas é interessante que quando a pessoa está em pecado, se ela é uma pessoa que está em pecado e entende que ela precisa Sim, reconciliar, ela não foge do corpo. não foge. Agora, quando a pessoa Não ela foge. pecou e ela quer Continuar pecado. ela foge do corpo e aí para ela fugir, ela arruma primeiro uma desculpa. E quando ela for, viu, Nilton? E quando ela for confrontada, ela vai dizer, mas eu não quero deixar. Esse é o impenitente. Mas Eu acho que eu estou certo, a igreja está errada. não consegue ficar diante do corpo de Cristo. Não consegue. Porque a graça de Deus é assim. A graça de Deus, ao coração penitente, ela funciona como um remédio. Mas a graça de Deus a um coração impenitente, ela funciona como um martelo de juiz. Acusação. A graça, ela causa paz, mas ela causa transtorno também. Porque o pecador impenitente se constrange diante de tanto amor, até o ponto dele não querer, porque eu não quero deixar isso aqui. Ok? Sem dizer, na segunda-feira eu estava conversando com o diretor do Detran aqui, ele estava falando que ele foi designado para dirigir uma igreja. Eu conheço o diretor ali, Gente boa. Leandro. E ele dizendo para mim o seguinte, que ele estava dirigindo uma igreja num bairro aqui do campo, com 35 membros. E de repente, com 6 meses, falou para mim, tinha 115 membros, pessoas na igreja. E ele foi chamado na sede. O que você está fazendo lá? 3 vezes, não, porque disseram, porque ele estava aceitando todos, de qualquer maneira. E ele, pastor, mas estou aceitando que a igreja é para isso. Eles não estão ceando, eles não estão tendo oportunidades, nada disso. Mas foi tanta opressão, estou falando sobre esse negócio da religiosidade. Ele falou que foi tanta opressão que ele pegou e entregou a chave, pastor, a partir de hoje cuida da tua igreja. E acabou-se muitos saindo por causa disso. Ou seja, o pastor não está preocupado com quem está lá, está preocupado com a instituição. O regimento interno da igreja, ele é necessário e importante, mas ele não está acima das escrituras. Nós não podemos ser uma igreja de atas sem atos. E ele hoje está na renovada. Gostou dessa aí? Meu, vou repetir aqui, já que o Giovanni gostou. Deixa eu falar, se não esqueça, que me veio na hora agora. Uma igreja... Aí, eu já esqueci. Não podemos ser uma igreja baseada em atas sem atos. Atos é ações de amor, de misericórdia, de graça. E ata é o que você registra.
Mas tem muitas igrejas que é mais de atas do que de atos. Fala, pastor Calixto. Eu acredito assim, a igreja ela tem o seu estatuto, ela tem o seu regimento, tem a sua doutrina, mas igual você falou, a graça, a misericórdia, o amor tem que estar A Bíblia tem que estar acima. Jesus ensinou isso. Claro. Segundo a lei de Moisés, aquela mulher teria que ser apedrejada. O que Jesus falou? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Ou seja, né? Eu não estou indo contra a lei, mas também não vou apoiar o que vocês querem fazer. Exato, que é uma vingança. Essa merece uma segunda chance. Exatamente. Aliás, todo pecador merece uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. O reincidente não é problema. O reincidente tem que ser tratado. O impenitente que é complicado. Esse é um tratamento diferente. Agora tem um detalhe, né? Se ele está pecando contra a palavra ou se ele está pecando contra o estatuto. Tem isso também. Porque o seu estatuto... O grande problema da religião cristã é colocar peso de pecado naquilo que não é. Doutrina de homem. Como é que você vai colocar peso de pecado naquilo que não é pecado? Por exemplo, criança brincar de pula-corda. Eu sei, escuta só o que eu vou dizer para vocês. Eu fui professor secular também. 8, 9 anos eu fui professor secular. Nossa, Sérgio, arrumou um erro. Aí, Sérgio. Um dia, no intervalo da aula, eu dava aula de manhã, e no intervalo da aula eu vi as crianças brincando de pulando corda. Preste atenção, hein? E tinha umas 3 crianças assim, escoradinhas na parede assim, só olhando. Eu cheguei e falei, por que vocês não estão brincando? Porque a minha igreja não deixa, é pecado. Isso me fez lembrar. Falamos sobre graça. E a igreja precisa entender isso. Um certo rabino estava viajando no deserto. Aí, certas horas do dia, muito quente, ele parou com o seu camelo, armou a sua tenda e ficou lá, se resguardando do sol e lendo os seus livros da lei. Quando ele estava lá lendo, entrou um rapaz lá dentro. Entrou um rapaz assustado, cansado, respiração excitada, suando. Pouco tempo depois, chegou um grupo de homens cansados, esgotados, bateram na porta da tenda do rabino. E o rabino saiu na tenda, fora, e eles disseram, aí entrou um rapaz. O rabino disse, entrou um rapaz. Então traga ele para fora, porque nós temos que vingar um ato errado que ele cometeu. E havia uma lei que se um refugiado procurasse abrigo numa tenda de um rabino, ninguém tirava ele de lá, nem o rei, nem o sultão, ninguém. Aí ele olhou para o rapaz, o menino lá no fundo da tenda, agitado, com os olhos esbugalhados, morrendo de medo. E o rabino olhou para o rapaz assim e disse, não, vocês não vão tirá-lo daqui. Se ele procurou a minha tenda, é porque ele sabe que eu vou protegê-lo. E os homens ficaram com muita ira, falaram assim, o senhor não pode deixar ele aí, o senhor tem que trazer ele para fora, nós temos que vingar o ato que ele cometeu. E o rabino disse, não importa o que ele tenha feito. O que importa é que ele me procurou. E ele está na minha tenda e ninguém vai tirá-lo daqui. Aí o menino foi começando a ter mais confiança. Foi ficando mais com a cor mais saudável. E os homens ficaram mais irados lá fora e disseram, o senhor tem que trazer ele para fora. Ele cometeu um ato horrível. Aí o rabino, não me importa que ato que ele tenha cometido. O que importa é que ele me procurou e eu vou ajudá-lo. E os homens já estavam desesperados, já disse, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que ele fez. Não me importa o que ele tenha feito. Ele matou uma pessoa. E pelo crime que ele cometeu, ele tem que ser morto da mesma maneira. O rabino olhou aquilo e já se assustou, né? Ele olhou para o menino voltou a ficar assustado de novo. Aí o rabino disse assim, não importa quem ele tenha matado. O que importa é que ele está sobre minha tenda.
Aí os homens falaram, ele matou o seu filho. Miserável. Aí ele olhou pro menino. O menino ficou mais assustado ainda, não sabia que era o pai do menino que ele tinha matado. Aí os homens falaram, agora o senhor tem que trazer ele para fora. Nós temos que vingar a morte do seu filho. Ele olhou para o menino e disse assim, mesmo que ele tenha matado o meu filho, vocês não vão tirá-lo daqui. E mais, vou criá-lo tal qual o filho que ele matou. Nós fizemos isso com Deus. Nossos pecados mataram Jesus Cristo. E o que Deus faz conosco? Nos recebe na sua tenda. Isso é graça. Isso é graça. Que às vezes tem igreja que não entende essa palavra. Porque as atas são maiores do que os atos. Nunca esqueça isso. Certo? Opa! Pregação de domingo, hein? Igreja de atas sem atos. Vamos abrir em Atos capítulo 2. A oitava nem atos existe. Não existe. O apóstolo Newton é a própria lei lá. Lá ninguém levanta a mão ou pé, sem que... Ai, daquele, não, lá é a lei do Hammurabi lá, rapaz. Lá o Newton te contar. Passamos isso aí. Esse aí é o Moisés. Bom, barba ele já tem, né? Ter a mente carnal leva à morte do conhecimento de Deus. Olha lá. Ter a mente carnal leva à morte do conhecimento de Deus. Quer matar o conhecimento de Deus? Diz lá, Sofia, o pastor mais abençoado aqui é o Giovanni, o único que casou com a sabedoria. Diz lá, Salmo 14:1, diz o insensato no seu coração, não a Deus, pratica ou se corrompe abominações. Ou seja, a mentalidade da carne tem característica da época de Adão, onde o governo da morte domina. A morte é a marca registrada dessa mentalidade. Isto se manifestará à medida que ela elabora os resultados do seu padrão de pensamento. A morte aqui não é morte eterna. Vamos ler de novo ali, Giovanni? Romanos 8, 5 a 7. Romanos 8, 5 a 7. Peraí. Economizando bateria, né, bonitão? Aqui, ó. Romualdo, lê para nós. Na hora do lanche. Romanos 8, de 5 a 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Inclinar, qual é? No grego? Guiar. Mente. Continua. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Continua ali no slide ali. Ter uma mente... Pode ler tudo, pode ler tudo. Ter uma mente carnal leva à morte no conhecimento de Deus. A mentalidade da carne tem características da época de Adão, onde o governo da morte domina. A morte é a marca registrada dessa mentalidade. Isso se manifesta à medida que ela elabora os resultados de seu padrão de pensamento. A morte aqui não é morte eterna, mas uma experiência de morte dentro da vida. Pausa. Olha que coisa interessante. Aqui não é morte eterna, mas é a morte dentro da vida. E você acha, irmãos, que ser cristão é uma coisa assim, fácil de ser compreendido? Veja, nós temos vida, mas temos morte. Por exemplo, é aquela história, o homem é finito, ok? Sim ou não? Sim. Você quer ver um versículo que deixa a cabeça de qualquer um doido?
Eclesiastes 3:11. Quem lê para nós? Eclesiastes 3. Leia lá, pastor Calixto. Eclesiastes 3:11. Isso. Vamos lá. Vai lá. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eclesiastes No outra 3:11. tradução fica mais próximo. O que é que diz? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Preste atenção. Como é que entende isso aí, Sofia? Você que é a sabedoria. Suzy, você fez uma carinha de citar, tá errado esse trem aí. Preste atenção aqui, Lari. Nós somos... Mas como é que Deus faz um trem desse? É para endoidecer a gente. Como é possível eu ser um ser finito, mas tem uma coisinha dentro de mim que é eterno? Como é que isso é possível aqui dentro de mim? E mais, para piorar, lê de novo ali, Madame Simone. Vai piorar a situação. 3:11. Tudo fez Deus formoso. Pausa. Deus fez tudo? Espera aí. Leia esse texto sem a palavra formoso. Tudo fez Deus no seu devido tempo. Qual é a diferença desse adjetivo ali no versículo? Presta atenção. Poderia ser assim, ó, Deus fez tudo no seu devido tempo. Mas por que tem a palavra beleza? Deus é um Deus estético. Mais do que isso, Deus quer provocar alguma coisa na gente. O que é beleza? Sabe o que é a beleza? É a busca pela perfeição. Você acha que a Bíblia, cada palavra lá está à toa lá? Venha a nós o teu reino, a eternidade. Exato. Lê de novo, olha lá. Deus fez tudo formoso No seu devido tempo. no seu devido tempo. E pôs... Também pôs a eternidade. Então, aí percebe, olha só, presta atenção na loucura de Deus. Ele quer deixar a gente doido. Porque a beleza é a busca da perfeição. Mas eu sou um ser imperfeito. Aí eu tenho uma eternidade dentro de um ser finito. Em outras palavras, dentro dessa criatura que está aqui, o professor emérito, PhD, é um ser doido. Porque são coisas, gente, que não combinam. E o pior aí... Parecem ser paradoxos. Mas não é que parece. É paradoxo. São ideias contrárias. E mais, para piorar, Alex, dentro da gente que tem vida, também mora a morte. Por que Deus fez isso? Se nós crermos, não teremos a morte. Você sabe por que Deus fez isso? Eu falo doidice, porque para o ser humano é doidice. Mas Deus tem uma coisa. Na história de Teseu e o Minotauro, o que foi, Giovanni? Anota lá! Sermão de domingo. O Teseu e o Minotauro. Tá demais, né? Lá na ilha de Creta, o Minotauro era metade homem e metade touro. E ele matava, os homens entravam no labirinto, ele matava. Aí tinha que matar o Minotauro. Aí o Teseu tinha uma
uma namorada, uma noiva chamada Ariadne. E ele falou assim, eu vou matar esse bicho. Mas todo mundo que entra lá morre. Por quê? O cara entra lá dentro do labirinto. É o reino do Minotauro, ele conhece tudo. Quem entra lá não sabe nada. O cara se perde, o Minotauro mata o cara. Mas aí, o que ela fez? Quem lembra da história? Quem gosta de mitologia grega? Ela pegou, entregou para ele um novelo de lã na entrada do labirinto, amarrou na cintura e ele foi. E ele foi para não se perder. Matou o Minotauro, depois ele veio seguindo o fio até o novelo na saída. Deus colocou um novelo de lã na nossa história. Para que o pecado não tomasse conta de tudo, para que a gente não se perdesse na história. Essas contradições nos levam a pensar, por que eu tenho vontade de não morrer sendo que eu morro? Por que eu tenho vontade de ser eterno sendo que eu sou finito? Por que eu me preocupo com o que é belo? Por que eu me preocupo com o que é bonito? Por que eu busco a beleza? É o fio ou é o novelo de lã? Por que o pecado me incomoda? Por que tem coisas que me incomodam? É um novelo de lã que Deus deixou na porta de fora do labirinto para que a gente não nos perdesse. Quem é que está segurando o novelo de lã? Jesus Cristo. Percebe? Olha aqui, que coisa fantástica essa loucura da Bíblia. É loucura diante dos homens, mas é sofia diante de Deus. Ah, gostou do trocadilho? Gostou do trocadilho? Então veja, quando a gente para ver isso, e isso aqui, bom, eu falei a coisa mais importante da aula, agora o Calixto pode ir embora. Que ele falou para mim, ó, eu vou ficar até 11h25. Muito boa aula. Viu? 3 visitas para fazer. Até meio-dia ele tem 3 visitas para fazer. Mas não, moço. Quarta que vem vai ter mais? Vai ter quarta que vem, vai ter. Toda quarta lá? Por enquanto é. Beleza. Tá bom? Se programa lá. Ei, Calixto, vai ser bênção de manhã aqui na quarta e à noite você pregando na igreja da família. Ô, glória! Esse é velho. Então veja, é isso aqui, ó. O Romualdo tá valendo, né? Sim. Continua. Vai lá. Ó, não esqueçam, a morte aqui não é morte eterna. Quando ele diz ali, o perdão da carne é para a morte, não é experiência, não é a morte eterna, mas uma experiência de morte dentro da vida. Eu estou com cheiro na minha vida de cadaverina e putrescina. Rapaz, hoje você tá aqui. Você viu, cara? Tá demais. Bom, você é um aluno numa classe relevante, de gente relevante. Você não sabe que hora que tem que acordar hoje para Ai, Milton, você provoca, né? Cheiro de morte. Aliás, assim, Romualdo, lê para nós, por favor. A morte aqui não é morte eterna, mas uma experiência de morte dentro da vida. Não é a morte eterna de ir para o inferno. A morte aqui é o oposto da vida e paz. A pessoa que se orienta para sua capacidade de pecado experimentará a separação da comunhão de Deus. A Bíblia fala assim, em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos o bom perfume de Cristo. Ou seja, não tem o cheiro de morte para ele. Nosso Deus não é Deus de morte, é Deus de... Nosso Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, toda vez que... Porque a morte, pessoal, a morte não significa cessação da vida terrena só. Na teologia, morte é símbolo de pecado. Por exemplo, o que Deus disse para o nosso pai Adão? Se você comer desse fruto, certamente... morrerá. Então, mas ele não disse, se você comer desse fruto, certamente você vai cometer pecado, você vai odiar, você vai invejar, você vai matar, você vai roubar, você vai adulterar. Não, ele não disse isso. Ele só disse uma coisa. Morrerá. Ou seja, todos os atos de pecado que nós temos na nossa vida é cheiro de morte. Então, quando você vê um irmão que está pecando com raiva de alguém, com mágoa de alguém, você fala, irmão, você está com um cheirinho ruim.
É, cheiro de quê? De cadaverina e putrescina. A cadaverina e putrescina são moléculas que o corpo humano, ela produz oxigênio, né? Então, quando o oxigênio para, essas moléculas entram em ação, né? Aí vai detonando. Aí o cheiro delas é... Então, ô Nilton, você fala assim pro irmão... Viu como que é o negócio aí, Catarina Petrevina? Essa foi boa, essa foi muito boa. Vamos lá. Qual é o perfume que você usa? Catarina. Cadaverina e putrescina. Essa foi boa, irmão. Você está usando aquele novo perfume? Você está usando aquele novo perfume? Qual? Cadaverina e putrescina. Por quê? Você está com cheiro de morte. Já pensou? Como é que é, pastor Marco? O pastor Marco já está dizendo onde compra. Onde que compra? Ai, essa turma é um barato. Viu? Traz um pouco. Ele que vai direto comprar terno lá, né? Essa turma é boa. Continuando aqui. Continuando ali, quem vai ler agora? Eu leio. Todos os aspectos da morte são refletidos na mente de uma pessoa perdida. Só um instantinho. O Nilton já tem sermão para domingo. Que perfume você está usando? Em outras palavras, não há absolutamente nenhuma possibilidade de participar daquilo que pertence à vida. Ele não sabe nada sobre a vida que Deus oferece. Verdade. Ele pensa que está vivendo a vida, mas na verdade está vivendo na morte. E não sabe disso porque está enganado. E isso descreve a maneira como todos nós éramos em Adão. Tudo o que conhecíamos era a morte. Viu, Simone? Você que tem origem batista. Só o sangue aqui, ó. Viu? Lembra daquela música? Lembrou? A vida que Deus oferece. Ô, louco, isso aí não é década de 60. Aí, Giovanni, olha lá, ele tá honrando os batistas agora, hein? Lembra dessa música? É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Canta aí, nossa, é pegadinha. Olha que essa música cabe tudo com o que foi lema ali, vai lá. A vida que Deus oferece. Assim, no início eu tô vendo. A vida que Deus oferece, o mundo não pode dar. É vida de Deus em você. Essa, né? Isso. Aí o resto. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É só isso. Mas olha a profundidade dessa canção, tão pequenininha. Não, essa música aí era do Vencedores por Cristo. 69, 70. Não, eu sei, por isso desculpa, Simone. Ô, minha querida, desculpa. Só o pastor Irã tem 40 anos de conversão, então quantos anos É exatamente isso. Ó, esse finalzinho aqui é fantástico. Tudo o que conhecíamos era morte. Antes de ser cristão, tudo que a gente conhecia era morte. Verdade. A gente não conhecia vida. A gente só conhecia a morte. Eu cheirava a morte, vivia na morte, conhecia na morte. Só isso. Nada mais do que isso. Eu conheci a vida quando a vida de Deus veio a mim. Isso que é muito interessante, né? Continuando. Mas aqueles em Cristo têm a sua mente voltada para o Espírito. E o resultado é vida e paz. Vida é a palavra grega zoe, que já falamos sobre isso, que significa essência da vida. Ele não está falando sobre o quão ocupado você está, ou o que você consegue fazer, mas o que você sabe por dentro. Né? Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, ó a mente, nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida
juntamente com Cristo em Deus. Você já parou para perguntar, Júlia? Que vida escondida é essa? Parece que é uma contradição. Jesus diz que nós somos sal e luz. Luz tem que brilhar, tem que colocar no meio da casa. Mas o que sentido seria que a nossa vida está escondida com Cristo? Vamos ver isso aí. Alguém lê para nós? Quem vai ler para nós? Quando Deus Pai olha para nós, Ele não vê mais o velho eu pecaminoso. O velho você está agora escondido com Cristo em Deus. O Pai deixa de contar seus pecados contra você por causa da sua identificação com a morte e ressurreição de seu Filho. Aos olhos de Deus, o cristão é transformado em uma nova criação, à imagem e semelhança de Cristo. 2 Coríntios 5,17. Mas ao mesmo tempo ainda sendo transformado. Isso. 2 Coríntios 3,18. Pode continuar. As Escrituras frequentemente retratam o povo de Deus como seguramente escondido no abrigo da sua presença, escondido sob a cobertura da sua tenda, ou na sua aljava. É a história que eu contei do Rabino, né? A fé cristã não melhora ninguém. A fé cristã prega novo nascimento e não melhoria. Quem tenta melhorar o ser humano é a religião. A fé cristã não faz isso, porque ela não é religião, e sim uma revelação. A pessoa tem que morrer para surgir uma nova criatura. Aí é que nós estamos escondidos, porque não está sujeito à lei de Deus. Deus nunca redime a carne ou a capacidade pecaminosa dos crentes. Isso não acontecerá até que recebamos nossos corpos glorificados. A mente carnal é uma mentalidade que não pode receber ordens de Deus. Preste atenção. A mente carnal não pode receber ordens de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus, é onde encontramos essas ordens. A carne não aceitará as reivindicações de Deus sobre sua vida. Isto é animosidade inerente, um antagonismo nativo em relação a Deus. A lei de Deus é a revelação de sua natureza e obra. O Criador é absoluto e deve operar dentro do seu domínio e não no domínio da criatura. Veja, isso aqui é importante. Deus é absoluto. Ele opera dentro do seu domínio e não no domínio da sua criatura. E isso cria uma tensão para as criaturas rebeldes. A volição negativa em relação a Deus cria ódio e a hostilidade em relação a Deus. Alguém mais continua lendo aqui, por favor? Mas isso aqui, a mente carnal não pode receber ordens de Deus. Não pode. Então como é que ele vai se converter? Ok. Antes de receber a lei de Deus ou a vontade de Deus, qual é a primeira coisa que vem? O Evangelho. O Evangelho é a primeira medida restauradora de Deus na vida do pecador. Quando ele tem a mente iluminada pelo Espírito Santo, quando ele se torna uma nova criatura, quando a mente dele agora já não é carnal, mas é uma mente cheia do Espírito Santo, uma mente voltada para Deus, mesmo que o corpo é carnal, mas a mente está voltada para Deus, ele pode receber as ordens de Deus. E as ordens de Deus, foi bom você falar, e as ordens de Deus não se resumem a não matarás, não é isso. A ordem de Deus é qualquer coisa que seja a vontade dele. O perdão, a graça, a oração sobre uma pessoa, o bem que você faz para alguém, o amor que você dá para uma pessoa, o evangelismo, a palavra de restauração que você leva para alguém, a visita a um presídio, a visita a um hospital, é seguir as ordens de Deus. Então, às vezes, quando você fala ordem de Deus, fica uma coisa muito solene, fica uma coisa muito capitular. Não, a ordem de Deus é simples. Perdoai, orai pelos que vos perseguem, cuida bem das pessoas. Buscar entendimento. Exatamente, buscar entendimento, adore a Deus, ouça a sua palavra, participe dos sacramentos. É a ordem de Deus. Então, a mente da gente passa a entender esses desígnios e eu passo a ter prazer em fazer isso. E o Espírito Santo que está em mim e mudando a minha mente, me faz eu praticar essas questões e eu sinto paz nisso.
Só uma mente transformada para a gente receber as obras de Deus. Você pega uma pessoa que não é cristã, que está completamente morto em seus delitos e pecados. Ele ouve Deus, ele ouve sobre Deus, melhor dizendo, ele foi na igreja, mas ele não entende nada sobre Deus. Ele não entende sobre perdão. Ele não entende sobre ser honesto. Ele não entende nada sobre isso. Não, o homem carnal não pode entender as coisas de Deus. Não pode mesmo. Não é porque ele não quer. A natureza não permite, a natureza corrompida dele não permite ele entender as coisas de Deus. Quantas vezes eu já ouvi falar, só para você que é crente mesmo, porque se fosse eu, fulano é... Quantas vezes as pessoas falam, fulano é um bobo. O cara que é crente é bobo. Porque ele leva prejuízo e não fala nada. Ele leva na cara e não revida. É a mente carnal. Usa o termo, né? Porque elas se discernem espiritualmente. E eu só posso cumprir a ordem de Deus porque naquela hora o Espírito Santo me toma. Fala nada não. Deixa passar. Tenha paciência. Deixa esse bobo para lá. Deixa ele, a hora dele de conhecer a Cristo vai chegar. Né? Então, a gente vai ouvindo a voz do Espírito Santo no coração e eu vou entendendo a ordem de Deus e eu paro. E aquilo que está aqui, vai sair. Não, calma, não é assim. Irai-vos e não pequeis. Eu posso ficar irado, mas eu tenho condição de não pecar. O cristão tem essa vantagem de escolher, nesse aspecto, em alguns aspectos, não pecar. Não é tudo, mas nessa área de relacionamento humano, de mágoa, porque esse irai-vos e não pequeis é mais do relacionamento de mágoa e ressentimento. Eu posso até ser legal com relação a isso. Né? É interessante que o termo, por exemplo, domínio próprio, em inglês é self-control. Controle de si mesmo. Que, na verdade, eu não posso ter esse controle de mim mesmo. É o Espírito Santo que aperta um botão em mim. Botão self-control. Eu tenho uns botãozinhos dentro de mim que o Espírito Santo só vai apertando. Botão perdão, botão alegria. Se bem que na vida de alguns o botão quebrou, né? Mas tem esses botõezinhos dentro da gente que Deus vai apertando. Calma, não é assim. Agora, o ímpio não tem botão nenhum. Ele só tem botão quando o Espírito Santo está nele. Fala, meu irmão. Se na caminhada cristã da gente, assim, existe um período que se você perder aquele time, você fica um crente normal na igreja, e quando Deus te fisga, mesmo que você entendeu, você deslancha, né? Mas se você perdeu o time, né? O gosto mesmo, aí é difícil. Ele fica encruado, então aí ele precisa ter uma revolução na vida dele. Porque esse tipo de cristão é muito comum, viu? É muito comum. Eu acho que até maior. Talvez seja até maior. Hã? A maioria. É isso aí. Será? Eu acho. É a maioria. Então, as pessoas, o cristão, quando ele se acomoda na fé cristã, é aquele cristão que ele não cresceu. Ele está envelhecendo com Jesus. É a nova criatura. É a nova criatura que ela é nova quando nasce, mas ele vai envelhecendo com Jesus, entendeu? Ele não cresce, ele só envelhece. Porque a nova criatura nasce e cresce. Esses que você está dizendo, nasce e envelhece. E fica tomando leitinho. Quer leitinho. E quer leitinho a vida inteira. Não cresce, meu. Qualquer coisa magoa. Não quer. Qualquer coisa magoa. É assim mesmo. O botãozinho dele está quebrado. Quando chegar lá um irmão que ficar assim, fala, irmão, tem um botãozinho dele de você que está quebrado, hein? O Espírito Santo não está mais apertando ele, não. Acabou. Então, Eu vi um pastor falar, eu até concordei com ele. Ele falou assim, o crente está lá 10, 15 anos, da mesma maneira, não cresce, bebendo leitinho, esse aí não tem experiência com Deus, não. Você pode entregar ele. Ele fica no estado de aridez. Apatia. Entra a apatia, tem simpatia, empatia e apatia. A simpatia é quando você tem um afeto por alguém. Eu tenho simpatia pelo Newton. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro.
o pastor Marcos é corintiano. Puxa vida, que coitado dele. Aí eu tenho empatia por ele. E tem a apatia, que é o estado de torpor. Não sei se foi você que falou para nós aqui sobre a gente, no culto, sentar na frente e ficar olhando para as ovelhas. Eu que falei. É top demais isso. Você fez isso? Eu faço direto. Quando eu vou pregar, eu quando vou pregar, Simone, quando eu estou lá na frente, eu olho para as pessoas e tento ler na fisionomia de cada uma a dor, a luta, a dificuldade que passam, as preocupações que elas estão tendo, que desafio que elas estão tendo. Eu vou tentando fazer uma leitura de quem vai me escutar, porque eu vou pregar a palavra de Deus. Então, isso não é interessante isso aí? Não, e o pastor presidente, viu, pastor, viu? E o pastor presidente tem um trono. E quando ele entra, os outros fubazinhos tem que os fubazinhos tem que ficar tudo em pé. Eu já vi isso lá, né, Giovanni? A gente já viu lá, né? Aí os pastores fubazinhos chegam na frente e sentam. Aí o pastor Oswaldo fica por último. Aí quando ele chega com aquele ternão brilhante dele, todo mundo fica. Aí ele diz, assentai-vos. Aí todo mundo. Você sabe que isso é bom, não? Eu não tinha esse costume na igreja também, mas se você ficar lá sentado lá no altar, você vê o povo. Às vezes isso é bom. É bom. Porque às vezes você está de costas. Meu, deixa eu contar um lance para vocês aqui. Rapaz, tem uma igreja que eu vou muito lá. Muito não, eu fui mais. Não, é em outra cidade. Tinha um pastor lá. Pô, não era para falar, rapaz, não era para falar. Rapaz, era eu e o pastor lá na frente, só nós. No altar lá na frente, só nós dois. Não é a casa da rocha. Não, na casa da rocha é lateral, você pode tomar um cafezinho, lá é legal, casa da rocha é legal. Tá em sala VIP. Na casa da rocha tem sala, durante a turma vai cantando, o pregador vai desfrutando de um chazinho, um cafezinho, lá é especial. Mas aí, eu ia lá nessa igreja, lá não vai qualquer um não. Não, o Nilton já desprezou. Não, ele até desse jeito. Não, nem chama. Não. O pastor estava lá e olha, aquilo me incomodava. O Espírito Santo ficava apertando meu botão direto. Calma. Rapaz, eu estou lá sendo. Rapaz, não, eu vou ter que dar uma. Eu vou falar com esse cara, não é possível. Aí o Espírito Santo, só no botãozinho, quase quebrou. O cara ficava contando piada para mim durante o culto. Não era piada suja, mas era piada. Aí, rapaz, eu estou sentado do lado dele, a primeira vez que eu fui pregar lá, e ele fica contando, a turma cantando, eu estou na minha. E ele está, e todo mundo está vendo que ele está, e eu estou, meu Deus do céu. E ele ria alto, a turma, às vezes acabava a música, e a risada dele saía. Pastor, você votou ainda? Não, escuta só, voltei. Rapaz, olha, eu nunca fiquei tão constrangido na minha vida. Passou, beleza, preguei, beleza. Tá. Aí passou um tempo, ele me pastor, vem aqui de novo. Aí eu falei, eu vou. Não, o que eu fiz? Olha só o que eu fiz. Os irmãos vão julgar se eu pequei ou não. Porque o meu botãozinho quase estragou na primeira vez. Eu falei assim, eu vou parar, vou lá, pastor, toma vergonha na cara, nós estamos no culto. Pastor, ficar tirando a minha atenção aqui, os irmãos estão vendo você contando piada para mim, vai pensar que eu sou igual você. O Espírito Santo só apertando o botão. A segunda vez, na hora que foi começar o culto, ele foi lá, deu a palavra, meus irmãos, tá lá. Aí quando ele veio sentando, eu fiquei assim, orando, mas não estava orando não. Eu estava fazendo o que eu estava orando. Aí quando ele via, quando eu levantava um pouquinho, mas eu. Rapaz, eu nunca orei tanto no culto igual aquela vez. Lá de Moreira Salles. Você conhece, eu conhecia ele. Lá de Moreira Salles. é do Reginaldo, hein? É lá de Moreira Salles.
Mas eu preguei mais uma. Mas aí, quando ele viu que eu orava, ele não me contava piada mais. Mas era impressionante. Toda vez que eu ia pregar, eu preguei umas 4 vezes lá. Todas as vezes, quando eu ia sentar. Rapaz, quando eu abri o olho, eu via tudo. Sabe quando você fica muito tempo com o olho fechado? Que você abre as. Não, aí não. Eu ficava assim com o olho tudo. Não, isso aí não, né, Nilton? Mas que situação constrangedora, cara. O cara contava piada. Piada mesmo. Ele, às 4, 5, ele tinha um estoque. Eu acho que ele não lia Bíblia. Ele lia livro de piada, cara. Você conhece aquela do português? Meu Deus do céu! O português, meu. Mas como que justifica uma atitude dessa? Uma pessoa ensina uma parte dessa maneira? Como é que isso justifica? Cara, ó. A resposta é ou é uma liderança imatura. Não, totalmente. É uma liderança. Não, e ele não é pastor velho, não, novo, não. Pastor rodado. Cara, e ele contava uma atrás, você sabe aquela piada, pessoal. Mas na hora não. Na hora do cântico, na hora do louvor lá, da turma cantando. E ele tá lá. Rapaz. Bom carnal dá vontade de parar. Não, rapaz, complicado. Não, e ele contava piada, ele ria alto ainda da piada dele. Eu só ria assim, ó. Pastor, por isso que ele não prega, convida os outros para pregar. Como é que o cara vai pregar nesse outro? É complicado. Fala. Eu vou dar um conselho, você quando você de novo, você Conheço uns fala, pais. irmão, agora eu tô cultuando a Deus, vai conversando com a minha mãe. Essa foi boa. Mas é isso aí, irmãos. Vamos parar aqui, 10 para o meio-dia. Nós continuaremos ainda no capítulo 5. Acabou aqui? Não, nós não lemos, né? Não lembro. Então vamos ler aqui para terminar. Ok? Ô Oswaldo, pastor Oswaldo, lê para nós. Não, você enxerga. Você tem olho de águia, rapaz. É olho de água, é assembleiano. E outra coisa, você é assembleiano. O assembleiano olha além do que se vê, cara. Vamos lá. Pronto? A mentalidade negativa da mente carnal se reforça, se prende firmemente a... O pastor não... Volição. Mas não vou conseguir, pastor. Não vai, não? Não. Então passa aí pro pastor Marquinho aí, ó. Pastor Marquinho. Pastor Marcos Malafaia. Antes, Que Marcos? corintiano. Não é Marquinho? É o Marquinho lá. Lê para nós aí. Aqui é o Marcão. Corintiano tem problema de leitura, mas eu acho que ele vai ler bem. Dá para ir. Né? A mentalidade negativa da mente carnal se reforça e se prende firmemente à volição negativa. Será necessário uma intervenção de Deus para interromper esse padrão de pensamento aprisionado. Os não cristãos não têm a capacidade de fazer o contrário, porque a carne, a esfera de sua orientação fundamental sobre a vida. A capacidade de pecado está em um estado permanente de rebelião contra a palavra de Deus. Sua natureza é incapaz de fazer o contrário. Ela é hostil aos princípios da palavra de Deus, porque não tem a capacidade de se submeter às políticas de Deus. Aqui, Simone, a pergunta que você me fez. Tá? Ela é hostil aos princípios da palavra de Deus, porque não tem a capacidade de se submeter às políticas de Deus. Quando Satanás pecou... Ou seja, a carne não se converte. Não se converte. Quando Satanás pecou, ele cooptou o homem para a própria rebelião dele. Então, quem somos nós? Nós somos aqueles que deixaram a rebelião. Nós somos aqueles que deixaram a rebelião. Satanás cooptou o homem para a sua rebelião. E nós somos. Mas quando a gente converte a Cristo, nós saímos da rebelião. E quem está na rebelião, Simone, como você me questionou, quem está em estado de rebeldia contra Deus, nunca vai entender as ordens de Deus. Porque é oposto àquilo ali. Eu quero fazer exatamente ao contrário do que você está falando. Entendeu? Exatamente. E só para concluir, o pastor não está mais lá, é o outro que está lá, ó. Preguei lá esses dias, ponta firme.
Depois eu falo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos.